Fala pessoal, professor Nilson Lins com vocês. Pessoal, na aula de hoje eu vou ensinar como é que se faz para converter números de inteiro para real e de real para inteiro, aqui usando o Machine Expert Basic, tá? Além disso, além de converter, a gente vai manipular esses dados aí para a gente entender bem como é que funciona isso. Em determinados pontos de programação de CLP, é necessário que apareçam ali, para uma melhor precisão da medida que você quer, os valores com vírgulas, tá? Então, como é que a gente faz isso aqui? Eu vou simular aqui, pessoal, o nosso Machine Expert Basic, tá? Uma CPU bem comum. E vou aqui primeiro inativar as senhas, tá? Vou aplicar. Vou vir aqui em configuração. E não vou alterar nada disso, porque eu vou usar memórias internas, tá? Vou vir aqui na programação. E vamos ver aqui os blocos que fazem essas conversões ali, tá? De real para inteiro e de inteiro para real. Vamos converter primeiro de inteiro para real, tudo bem? Então vamos pegar aqui um bloco de operação. Vou colocar ele aqui. E como é que se faz para converter ele de inteiro para real? Então aqui, pessoal, a gente vai colocar o seguinte, ó. O ponto real aqui, ele chama de float, tá? Então a gente vai digitar aqui, ó, porcentagem MF0, tá? Dois pontos igual. Aí tem uma instrução chamada assim, ó. Inteiro. Quando eu digitei o i, ele já aparece aqui pra gente, ó. Inteiro para real, tá? Então dá um clique nele. E aqui você tem que colocar a memória que você quer converter para o número flutuante. Eu vou colocar, por exemplo, o número 10. Então, na verdade, seria a MW10, tá? Porcentagem MW10. Vou dar um Enter aqui. Ficou o número 1 aqui. Deixa eu tirar isso. Agora sim. Então, eu já tenho um número aqui convertido, tá? MW10 convertido em ponto flutuante. Eu vou aqui simular. Vamos observar aqui o que acontece quando eu faço essa primeira conversão aqui. Tudo bem? Dá um play aqui, dá um OK. Muito bem. O número MW0, eu quero que ele apareça em ponto flutuante. Então, se eu vier aqui agora, clicar no MW0, né? Como eu fiz agora, e digitar, por exemplo, 5 e dar um Enter, ele passou, não foi? Deixa eu colocar aqui de novo. Mandar para ele, 5. Ele já está, olha o detalhe importante, pessoal, que eu acabei esquecendo de comentar com vocês. Como eu peguei aqui, eu tinha colocado MW10, na verdade, não era MW10, MF10, né? Veja que quando eu coloquei aqui 0, que estou escrevendo para ele está escrevendo a própria memória aqui flutuante. Então, MW0 significa dizer que ele está dentro da MF0. Tomar cuidado para não jogar essa memória, que é o início da float aqui, né? No caso, eu estou usando duas memórias aqui do Word. Então aqui seria dentro da MF0, teria MW0 e MW1, tá? Então não posso usar nem a 0 nem a aqui. Eu teria que usar a 2 ou a 10, como eu tenho colocado. Eu vou colocar aqui a 2, só para a gente ver a diferença agora. Vamos modificar, enviar. E aí quando eu colocar agora sim o número 5, por exemplo, e der um Enter, ele vai passar lá para o nosso caso. Ó, passou lá para o outro lado. Então MW0 passou para 5 aqui, tudo bem? Mas vejo que ainda não apareceu vírgula nenhuma. Por que não apareceu vírgula? Porque eu estou simplesmente pegando um número e jogando para cá, tá? Então, como não tem número quebrado dentro da Word, eu não consigo fazer isso, tudo bem? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou colocar mais um outro bloco de operação. E vou pegar aqui agora e vou colocar aqui uma outra MF. E essa MF vai ser o seguinte, a porcentagem MF4, certo? Dois pontos igual a mesma instrução, int to real, ou seja, inteiro para real. E aqui eu vou usar um outro word, que não pode ser a MW3 nem a MW4. Eu vou usar, por exemplo, a MW6, tá? E dar um enter aqui e vamos enviar. Olha o que acontece aqui, da mesma forma que a outra anterior. Se eu digitar aqui qualquer valor aqui dentro da MFW6, né? Vou colocar ela aqui, ó. Se eu colocar isso aqui fica melhor. Clicar aqui na MW6 para a gente escrever nela. Se eu colocar aqui, por exemplo, 4, ela vai passar o 4 para cá, mas até então não temos nenhuma alteração. Agora sim vem a grande jogada de utilizar números assim, ponto flutuante, tá? Eu vou usar uma expressão matemática para ver um valor da forma como que eu quero que isso aqui apareça, tudo bem? E aí eu vou usar o seguinte, ó.
pegar uma outra bloco de operação e vou colocar aqui nesse bloco de operação a seguinte estrutura. Eu quero que a MFW6, no caso, porcentagem, MFW não, na verdade MF6, dois pontos igual, eu quero que ela receba o resultado das duas MFs que eu tenho ali, tá? E no caso, fazendo a divisão. Vou pegar, por exemplo, porcentagem MF2 dividido por porcentagem MF4. E aí, o que vai acontecer agora? Os valores que variarem das duas memórias em um Word, elas vão estar dividindo aqui nessas duas memórias em flutuante e vão depositar o valor desse resultado aqui na MFW6, MF6, aliás. Vamos enviar aqui, tudo bem? Ok. Feito isso, ele tem uma divisão, olha que interessante, 5, que é o valor da primeira variável, dividido por zero, o resultado vai dar infinito. Ele já mostra aqui o resultado infinito, tá? Ou não possível de ser realizado, tudo bem? Isso aqui é na matemática que acontece dessa forma também. Para a gente ficar visualizando melhor, eu vou vir aqui em ferramentas, onde tem aqui tabela de animação, vou clicar com o direito do mouse e vou adicionar uma nova tabela, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, quando eu adicionei uma nova tabela, vou pegar aqui, ó, MW0, porcentagem, MW0, vou dar um Enter. E também vou colocar a MW4 ali, que eu usei, MW6, ok. Então temos 5 e 6. Bom, 5 dividido por zero, a gente já sabe que é infinito. Agora, se eu dividir aqui, por exemplo, pessoal, 5 por 5, nós temos agora, opa, apertei sem querer, vamos lá. Não foi o MW6, MW6 está zero aqui, ele não está deixando eu modificar. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Se eu colocar 10, ele está zerando ela aqui. Por que que o MW6 está zerando? Ah, tá, pessoal, é exatamente isso aqui. Ó. O MW6 está dentro da MF6, tá? Então não pode também, tem que tomar cuidado com isso aqui, tá? Então vou colocar o seguinte, para não termos esses problemas aqui de memórias muito próximas uma da outra, eu vou colocar as MF todas distantes aqui, ó. Vou colocar essa MF aqui a partir da 20, tá? Essa MF aqui a partir da 30, que aí a gente tem uma distância boa de memórias, onde eu não posso dar conflito uma memória com a outra. E essa MF6 aqui, eu vou colocar como F40 aqui, na verdade, tá? Vou colocar 40 aqui. Tudo bem? Ok, agora a gente tem memórias distantes ali, dá para a gente utilizar tranquilo e não temos mais conflito aqui de memórias. Isso foi importante acontecer, para caso você esteja acontecendo com vocês aí, por que que apareceu esses erros, né? Ou seja, você manda um valor e ele não aparece lá porque ele está escrevendo dentro de uma memória que está dentro de uma outra memória aí chamada flutuante, tá? Então, vamos colocar aqui os 5 novamente, olha só, agora funcionou. 5 dividido por 5, no caso, deixa eu ver aqui, MF. Agora sim, temos que mudar aqui a nossa conta também na divisão, né? A divisão também tem que ser alterada. Já que eu estou usando a MF20 e a MF30, então aqui vai ser MF20 para a gente ver o nosso resultado, né? 20. E esse aqui vai ser a nossa MF30. Aí vamos enviar. E aí o que aconteceu? 5 por 5, 1. Ótimo, tá? Agora, se eu dividir, por exemplo, 5 por 10, qual que é o resultado que vai ter que acontecer? Bom, 5 por 10 dá 0,5. Dê um Enter. Olha que legal, pessoal. 0,5 aqui no resultado. Tudo bem? Então já está fazendo a nossa continha aqui que a gente precisava. E veja que eu estou mudando valores inteiros aqui, né? Valores que tem, não tem número quebrado, mas acontece com essa divisão que a gente utilizou aqui, a gente conseguiu fazer isso, tá? Se eu colocar, por exemplo, o número 100, a divisão vai fazer exatamente o que tem que fazer. Se eu colocar por 1000, olha aqui, ó, por 1000, ele vai ter também a casa decimal, tá? E se eu fizer aqui também, aumentar esse valor, por exemplo, para 60.000, opa, passou do valor limite, que é o máximo, é 32.767, tá, pessoal? 32.767, que é o valor máximo que escreve ali na Word. Dividido ali por 1000, temos 32.767, tá? Então veja que a nossa continha está funcionando perfeitamente. Ou seja, o que é que eu fiz aqui, ó? Eu converti de número inteiro para real, e estou usando ponto flutuante, tá? Então vou fazer agora o inverso, tá? Como é que eu converto o número de real para ponto flutuante? Aliás, de ponto flutuante para número inteiro. Então vou usar aqui uma outra ferramenta, numa outra hang, aqui embaixo, e vamos colocar o seguinte, tá? É bem simples, só para demonstrar que pode acontecer isso aqui, ó.
Aí vai mostrar o valor quebrado. Eu quero pegar essa MF40 e converter ele de flutuante para real. Então, se eu vou colocar aqui, ó, eu vou colocar a porcentagem MW100, vou colocar uma memória bem distante das outras ali, tá? Dois pontos igual. E aí agora eu vou colocar, ao invés de colocar, pessoal, inteiro para real, eu vou colocar real para inteiro. Então vai aparecer aqui, quando eu digitei RE, ó, já aparece real para int. Eu poderia converter para dobro inteiro ou para inteiro. Vou colocar para inteiro aqui, ó, real para inteiro. E aí eu quero depositar quem, ó? Eu quero pegar essa memória MF40 que eu coloquei aqui e quero que ela seja jogada inteiro para MW100, tá? Então vai ser o que? MF40, porcentagem MF40. E a gente está vendo aqui que o resultado da MF40 ela está dando 32,67, ou seja, ela vai dar aqui 33, porque ela vai arredondar para cima, tá? Vamos enviar, olha só, e o resultado dela vai ser 33, como a gente esperava, tudo bem? Então é assim que a gente faz, pessoal, para converter de números inteiros para reais, de reais para inteiros e fazer as lógicas que vocês precisando aqui, usando a matemática ali, fazendo divisões, multiplicações, para termos aí o número com vírgulas, caso seja necessário. Ou, se precisar novamente, nós temos os números aqui em inteiro, conforme seja o desejo ou a necessidade de vocês, tá bom? Então, pessoal, para essa aula era isso. Espero que vocês tenham entendido esse conteúdo. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aí nos comentários. Obrigado e até a próxima aula.